Sinto muito, mas hoje eu vim aqui para falar sério. E se você tem sempre ou já teve candidíase alguma vez, por favor, não saia desse vídeo, porque ele te fará refletir sobre a sua vida como um todo. Bom, eu já falei inúmeras vezes aqui que o nosso corpo está sempre dando sinais de que o nosso emocional precisa de atenção, mas poucas pessoas levam isso a sério. Por isso, hoje eu decidi trazer um tema que pode ajudar muitas mulheres com um problema que parece super normal, mas que pode estar escondendo aí algo grave, que é a famosa candidíase. Se você tem problemas com candidíase, principalmente de recorrência, saiba que além do diagnóstico médico, sintomas emocionais também merecem ser avaliados, porque quase ninguém fala sobre isso, mas sim, pode ser o seu emocional que está fazendo o fungo da cândida se alastrar. E para vocês terem uma ideia da gravidade dessa inofensiva patologia, 60% das mulheres atendidas pela Rede Pública de Saúde de São Paulo têm problemas com o fungo que causa a candidíase. 60%. Esse fungo, a Candida albicans, vive em simbiose com você desde sempre, bem feliz aí na sua cavidade vaginal e em outras partes do seu corpo, como boca, intestino, mas basta um descuido para que ele faça festa e se reproduza, ou melhor, se prolifere. E quando isso acontece, a maioria das vezes é indispensável o tratamento médico indicado, mas esse tratamento só vai agir no efeito. Mas e a causa? Será que o médico investiga a causa de uma mulher se tornar suscetível a algo teoricamente inofensivo? O que será que está acontecendo aí na sua vida que fez a sua imunidade baixar tanto a ponto de você ter os sintomas da candidíase? Essa é a pergunta. Porque se você só tratar os sintomas e não tratar também as emoções alojadas no seu canal vaginal e no seu útero ali, a tendência é ter recorrência. Daí você vai no médico e ele continua tratando o quê? Os efeitos da infecção. Como eu já falei aqui, a candidíase é uma forma que o corpo encontra para se comunicar e sinalizar que algo está errado. Assim como acontece com outras doenças também, porém aqui eu considero algo que merece cautela, porque isso pode ser a porta de entrada para doenças mais graves, como o câncer, por exemplo, que também está diretamente relacionado ao seu emocional. Entenda que a infecção vaginal é um grito de alerta do seu organismo dizendo que existem questões emocionais para as quais você precisa olhar. Claro que existem muitos fatores externos que facilitam também a proliferação do fungo, como alimentação, hábitos, cuidados íntimos e o pH da vagina. O fato é que duas mulheres podem ter a mesma condição e uma desenvolver a doença e outra não. Então, como que se explica isso? Por que que isso acontece? Então, na maioria das vezes é por causa dos fatores emocionais, mesmo que essa mulher, ela nem sonhe com isso. Por isso eu gostaria que durante esse vídeo você fizesse uma autoanálise aí, caso você passe por esse tipo de infecção com recorrência. É muito importante você olhar para a sua vida como um todo. E para começar, eu quero te dar um exemplo de como o corpo guarda memórias celulares relacionadas às emoções. Por exemplo, sabe quando o seu pescoço, aqui, a parte aqui por trás, perto de onde você aqui perto dos ombros, fica tenso e dolorido? É porque você está sobrecarregada na sua vida, como se estivesse carregando o mundo nas costas. Não tem a ver com, eu trabalhei demais, eu tô cansada, eu esfreguei muita parede. Claro que você pode sentir dor muscular, mas eu tô falando aqui de tensão, de músculo que parece que tá amarrado ali, tá? É diferente do cansaço físico. Cansaço físico é uma coisa. A sensação de que tem um peso em cima de você é outra bem diferente. Eu sempre falo para as minhas alunas que elas precisam deixar os ombros mais leves, soltando o que não precisa mais ser carregado, principalmente o passado e o futuro. Isso serve também para dores de cabeça, enxaqueca, infecção urinária, intestino preso e todas as outras doenças que acometem o nosso corpo físico. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a
candidíase. Quando se trata da vagina, as manifestações físicas deste órgão estão comumente relacionadas a sentimentos ligados ao amor, à sexualidade e aos relacionamentos. Por exemplo, as mulheres que estão há anos em relações claramente fracassadas ou que já acabaram por medo de ficar sozinhas. Ou mulheres que vivem bloqueios na cama, que as impedem de sentir prazer. Mas não é só isso. As mulheres podem ter bolores em sua vida, que em nada tem a ver com sexualidade ou relacionamentos. Pode ter a ver com traumas do passado. E eu falei bolores porque, querendo ou não, a candidíase é causada por proliferação de um fungo. E fungos desenvolvem bolor. Pega uma fruta aí, uma maçã, uma laranja, sei lá o que, corta e deixa fora da geladeira por alguns dias. Você vai ver que ela vai encher de bolor. É tipo isso. O fato é que você pode estar em um trabalho que não te dá prazer, algo que você não ama, ou está vivendo com pessoas tóxicas. Existem sim outros fatores, mas a maioria tem a ver com sexualidade, relacionamento e insatisfação pessoal. Por isso que é importante ter a mente aberta para descobrir com qual dessas situações você se identifica e fazer o que precisa ser feito para se livrar delas e buscar a felicidade e a liberdade. Normalmente, a candidíase se manifesta quando existe uma situação que incomoda, mas você usa desculpas para si mesma de que tá tudo bem, de que isso nem é tão ruim como você acredita que é, ou pior, de que aquele problema nem existe. Você passa os dias mentindo para si mesma. Essa é a verdade. Por exemplo, você é uma pessoa concursada, tem estabilidade, tem segurança profissional, mas no fundo nega que odeia aquele lugar que dá conforto e segurança para sua família. Ou pior, faz de conta que tá tudo bem fazer sexo apenas para satisfazer o marido, para satisfazer o parceiro. Fica rezando para que ele termine logo para você virar pro lado e dormir com aquele buraco no peito, se perguntando se a vida é só isso. Nesses dois casos, você cria uma crença de que a vida é assim mesmo, que trabalhar é difícil e que casamento não é só para sentir prazer e que, no fundo, a mulher tem que servir o homem aí, né? Tem que servir o marido. E mais um monte de besteira que você inventa para enterrar a sua frustração. Independente de qual é a mentira que você tá aí contando para si mesma por medo da mudança ou de se tornar uma mulher adulta de certa forma, o seu corpo não acredita nelas. Então, ele grita trazendo à tona esse bolor aí na sua intimidade, que é a candidíase. Por isso que eu decidi trazer aqui algumas situações que podem estar contribuindo para que o fungo da cândida se prolifere no seu corpo. Mas vale reforçar que cada mulher é única e, portanto, pode ser que você não se veja 100% nessas situações. Além disso, seu caso pode ter um pouco de cada problema que eu vou abordar aqui. Por isso, eu sempre sugiro que você levante questionamentos para si mesma, para sua própria vida, como por exemplo, o que tá me incomodando aqui na minha intimidade que eu não tô querendo ver? Você precisa parar de jogar os seus problemas e frustrações, medos e tudo mais para debaixo do tapete. Preste atenção nesses 8 fatores que podem estar desestabilizando aí o seu psicológico e trazendo problemas no seu corpo físico. E o primeiro que eu quero trazer aqui não poderia deixar de ser um fator que eu vivo falando: fazer sexo sem estar com vontade. Essa costuma ser a causa emocional mais comum, mais frequente na candidíase. Quando a mulher não quer fazer sexo, mas ela se sente obrigada a isso e não importa o motivo. Seja para agradar o parceiro, por medo de perder, por medo de ser traída ou porque acredita realmente que por ser a esposa precisa satisfazer o marido, porque é para isso que a mulher serve, para cumprir o seu papel de esposa. Quando você faz isso, o corpo age como um soldado e coloca-se em posição de defesa. E com o tempo a candidíase fala mais alto e se manifesta na sua vida. A vagina entende que, como você não consegue se proteger daquilo que não quer, que nesse caso seria o sexo, precisa fazer alguma coisa. Sendo assim, o cérebro ele começa a fazer tudo o que precisa para evitar aquilo que, de certa forma,
está te fazendo mal. Está fazendo mal para o seu psicológico. Porque não adianta querer separar a mente do corpo. Não vai rolar. Entenda que quando você faz sexo sem vontade, o seu corpo se contrai. Ao contrário do sexo com desejo, que o corpo se expande e vibra de satisfação na hora do orgasmo. É isso, quando você tem candidíase, o seu corpo relaxa, porque sabe que não vai precisar fazer nada sem vontade. Sendo assim, isso vira um tipo de padrão inconsciente para te proteger do que te faz mal. Outra coisa importante a citar aqui é que quando o seu corpo contrai, a sua imunidade baixa. Veja se você entende. Quando você vai no médico, o médico fala assim, olha, você tá com candidíase e é melhor você ficar 15 dias ou uma semana, sei lá, 10 dias, sem ter relações sexuais. O que você sente? Alívio, porque você vai chegar em casa e falar pro seu marido, olha aqui, a gente não pode fazer isso, e aí você vai se sentir bem. Aí o cérebro entende que quando você tá com aquela patologia, quando você tá com aquela situação, que pode ser infecção urinária, pode ser qualquer situação que te livre de fazer algo que você não quer, ele acha que aquilo é bom para você, porque você se sente bem. Então, ele vai sempre dar um jeito de manter aquilo, por isso que a gente fala que é recorrência. Porque você se sente bem quando está doente, porque não precisa fazer algo que não quer. O segundo fator aqui é a candidíase pós-sexo, que é explicada da seguinte forma. Todas nós, mulheres, temos uma flora bacteriana natural que protege a nossa parte íntima. Quando você não tem boa imunidade íntima e se relaciona com alguém cuja flora é mais ácida ou alcalina que o seu pH normal, né? Isso faz com que a candidíase se manifeste. O que ninguém fala é que quando a vagina não se adapta à parte íntima de outro alguém, não se trata somente de questão fisiológica, como também sinaliza que há causa emocional ligada a isso. Por isso, se questione agora nesse momento. Será que eu estou realizando sexo com qualquer um simplesmente para aumentar a minha autoestima ou diminuir a minha carência? Você tem que se perguntar. Eu estou sentindo o meu corpo ou o meu psicológico desrespeitado nessa relação sexual? Sinto que não houve qualquer tipo de valorização afetiva nessa relação sexual em relação a mim? Eu tô abrindo as pernas aí, mas tô fechando o meu coração? Estou sendo tratada como eu gostaria pelo meu parceiro ou pelos meus parceiros? Como que eu me sinto depois do sexo? Todo mundo sabe essa resposta. Todas as mulheres sabem essa resposta. Como que você se sente? Será que eu tenho satisfação sexual, satisfação que eu gostaria? Será que eu tenho orgasmos bons e me sinto completa depois da relação? Ou no fim sempre acho que não foi tão bom assim, que não foi satisfatório? Sempre que eu faço sexo, eu me sinto vazia ou arrependida depois dessa relação? Eu costumo ofertar mais prazer e cuidado com o outro na cama do que ele comigo? Será que eu me preocupo mais em dar prazer do que sentir? Será que eu tenho vergonha do meu corpo e isso afeta o meu desempenho na cama? Normalmente, será que fazer sexo não te deixa mais para baixo em relação à sua autoestima? Esses são questionamentos que você precisa levantar. Por quê? Por mais que tenha essa alteração fisiológica e do pH e tal, mas o nosso corpo ele é inteligente e ele sabe se adaptar desde que você esteja feliz. O que eu quero que você entenda aqui? Ok, temos a nossa flora bacteriana que tem pH tal. Aí o meu parceiro é um pouquinho diferente, mas quando existe satisfação, quando existe desejo, quando existe vontade, quando você se sente amada, valorizada, o corpo dá um jeito de adaptar tudo. Ele dá um jeito. O problema tem essa diferença aí e o meu corpo, ele não tá querendo receber aquele parceiro, então ele vai reagir. Agora, o terceiro ponto são sentimentos mal resolvidos lá do passado. Todas as mágoas, raivas e frustrações que a gente vive, principalmente no amor e no sexo, elas ficam acumuladas para sempre em memórias celulares no nosso útero e no canal vaginal, até serem limpas.
Quando nós não fazemos nada para lidar com essas dores e a gente finge que está tudo bem, essas memórias não deixam de existir, muito pelo contrário, elas vão aumentando e vão repercutindo aí na sua vida de várias formas. Então, você começa a viver problemas de diversos tipos, sejam amorosos, sexuais ou, em casos mais graves, desequilíbrios físicos. E a candidíase é um exemplo disso. Essas frustrações e memórias do passado afetam não só a sua vagina, mas o seu coração também. E então você acaba se fechando para novos relacionamentos. E daí, toda vez que você se permite ficar com alguém, essa memória vem à tona. Assim, você transfere para o seu novo parceiro todos os seus medos, expectativas e dores que você acredita que a pessoa lá do seu passado te causou, como uma maneira de se defender e não sofrer novamente. É como se fosse uma armadura emocional que acaba refletindo aí no seu corpo. E, consequentemente, a vagina manifesta uma infecção, como a candidíase, como uma forma simbólica de impedir que uma nova pessoa entre nela e também na sua vida. É como se ela fosse ali a sua protetora. Olha, eu tô ficando doente para te proteger disso. Porque enquanto eu estiver doente, você não pode ter ninguém que se aproxime de você. Porque se alguém se aproximar de você, você vai sofrer. Quarto ponto e que eu gosto muito de alertar é dizer sempre sim para tudo e para todos. Essa situação pode acontecer dentro de um relacionamento amoroso, de um relacionamento familiar, com uma equipe de trabalho ou até mesmo no meio social. É quando você aceita tudo o que te falam, usando como desculpa, né, aquela ideia, né, eu não quero confusão, eu não quero ter dor de cabeça. Na maior parte do tempo, a gente fala assim para não desperdiçar energia. E com o tempo, isso se torna um hábito. E quando você vê, foi engolida por ele. Tipo aquela mãe que dá tudo que o filho quer para não ter que lidar com a rebeldia da criança. E com o tempo, o que acontece? O filho passa a controlar a mãe e ela não sabe mais como lidar com isso, porque no momento certo ela preferiu fazer o quê? Ignorar. Assim, você se perde de si mesma também, apaga a sua luz e deixa de ser autêntica, e isso acaba te deixando doente. Você já deve ter visto alguém assim. Se por acaso você nunca passou por isso, você com certeza já viu aquela mulher infeliz e desgastada, mas que não quer abrir mão de uma relação e fica inventando desculpa para não assumir o medo de tomar uma atitude que a liberte da zona de conforto. Na verdade, ela não quer se responsabilizar pela própria vida. E daí o que vocês acham que acontece? A vagina começa a coçar, sinalizando este incômodo na intimidade dela. A candidíase aparece como se algo dentro dessa mulher tivesse clamando para ser resgatado. O corpo dela grita para que ela se salve e volte a ser quem era. E enquanto você não der esse grito de independência, será a sua vagina que vai continuar gritando através dos sintomas da candidíase. Pois é, a mulher era de um jeito perfeita, maravilhosa, feliz, e aos poucos ela foi deixando de ser quem ela era. Quinto problema que pode estar aí te fazendo ter candidíase de recorrência: estar em um emprego que você não gosta. Eu falei que não tinha a ver só com relacionamento, amor e sexualidade. Bom, quem nunca se forçou a ficar em um emprego que detesta e fica se enganando, contando para si mesmo mentiras do tipo: trabalho é difícil mesmo, é impossível arrumar outro emprego, pelo menos aqui eu pago as minhas contas, eu tenho um status nessa empresa e não posso abrir mão disso, e por aí vai, né? Então, você vai ficando cada vez mais estressada e infeliz, acumulando em si muita raiva, seja do seu chefe, seja da sua equipe, da falta de tempo que você tem para você e para sua família, e o corpo responde a isso, criando a candidíase. Não é por acaso que um dos sintomas da doença é a coceira. Dá para fazer até um paralelo aí com as situações que fazem você se coçar de raiva, né? Assim a gente fala, tô me coçando de raiva. Mas mesmo assim você se sujeita a elas, contendo aí a raiva dentro de você, e isso acaba virando estresse.
Eu acho muito engraçado isso assim, nossa, eu tava me coçando para não falar para a pessoa aquilo que estava acontecendo. Nossa, tô me coçando para não pôr para fora o que estava aqui. Quando você não tem mais isso e finge que tá tudo bem, o seu corpo começa a dar sinais de que existe um incômodo que precisa ser visto mais de perto. A vagina é o símbolo do autorrespeito das mulheres. Se você faz sexo que não te satisfaz, esse órgão começa a apresentar sintomas físicos e a permitir ali facilitar o aparecimento dos fungos, dando origem à candidíase. A vagina dói e arde como uma representação do sufocamento e da insatisfação que você está vivendo naquele momento, ou que qualquer mulher esteja vivendo nesse momento. Então entenda, não é porque eu amo aquela pessoa que está ao meu lado que eu sou obrigada a fazer o que não me faz bem para manter aquela pessoa perto de mim. Porque se existe amor de verdade, vocês podem se separar e continuar sendo amigos. Por que precisa forçar um relacionamento íntimo se isso já não faz mais sentido para um dos dois? O sétimo e o penúltimo ponto aqui é ter uma relação, né? Se manter num relacionamento que não vai bem. A candidíase, ela pode ser o sinal de alerta que algum dos seus relacionamentos aí tá passando dos limites e algo precisa ser feito. Apesar dessa relação poder ser profissional, familiar ou de amizade, por exemplo, geralmente acontece no âmbito amoroso. Então, na maioria das vezes, não tem a ver com relacionamento com outras pessoas, porque a gente costuma lidar melhor com uma relação problemática na família ou numa amizade do que dentro do casamento. Então, se você alimenta alguma relação que não te faz bem ou é tóxica, a candidíase vai se manifestar como uma forma de autopunição. Você se sente culpada por viver algo que te faz mal. E então, inconscientemente, você se maltrata, ajudando no surgimento da candidíase, da proliferação do fungo. É como se a doença espelhasse aquela relação dolorosa, levando a vagina a se ferir, como uma forma de mostrar a si mesma que você tem se ferido na sua intimidade também. E não está se permitindo viver momentos de prazer e felicidade. E no caso dessa relação ser entre você e o seu parceiro, a doença vem como uma defesa do corpo para impedir o ato sexual com ele, como eu já expliquei aqui, inclusive, porque de certa forma, ele, né, no seu inconsciente, ele está te causando descontentamento e rancor. É como se ele fosse incompatível com você. Ou quando você sente raiva ou tá ressentida com ele. Isso acontece, por exemplo, quando ele te trai e de certa forma não te respeita ou não te valoriza. Daí você se sente mal durante o ato sexual. Imagina assim, ó, você descobriu que o teu marido tá saindo lá, tava saindo com uma pessoa que você conhece, mas você decide continuar com ele. Você acha que você vai apagar isso da sua mente com uma borracha? Será que toda vez que você vai para a cama com o seu marido, você não vai lembrar daquilo? Como que você se sente? E a gente volta naqueles questionamentos anteriores. Como eu me sinto quando eu estou fazendo sexo? Como eu me sinto depois do ato sexual? Por que eu estou me relacionando com essa pessoa? Como que essa pessoa faz eu me sentir? Tudo isso você tem que se questionar. E para encerrar, nós temos o 8º ponto aqui, que é viver uma sexualidade incompatível. Isso costuma acontecer quando você abre mão da sua sexualidade em função de algo ou alguém. Por exemplo, se você é uma mulher homoafetiva, mas se força a ter relações sexuais com um homem pelo simples fato de que a sua família ou a sua religião jamais aceitariam esse tipo de orientação sexual. Ou também pode ser no sentido de que você é aquela mulher mais agressiva na cama, gosta de variar as coisas e só faz o que tem vontade, mas decide se relacionar com um cara que te julga por ser assim, por ser como você é. Então você se retrai e deixa de expressar as coisas, de se expressar da maneira que você gostaria, reprimindo seus instintos naturais. Quando existe qualquer tipo de repreensão na nossa intimidade, o nosso corpo traz à tona irritações íntimas, como a candidíase, para sinalizar que existe alguma coisa atrapalhando aí o livre fluir da sua vida. A doença, ela pode ser vista também como uma forma de cura,
É a tentativa do corpo, nesse caso, de colocar para fora aquilo que está transbordando negativamente dentro de você. E como resolver os aspectos emocionais e sexuais que originam a candidíase? A maioria das mulheres não consegue se reabilitar e entender como tratar a candidíase, porque o tratamento não levou em consideração, na verdade, as razões emocionais para o surgimento da doença, que é a causa e o efeito. Então, eu tô tratando o efeito, o médico está tratando o efeito. Mas e aonde que está a causa? Como que eu vou tratar a causa? Então, é de extrema importância entender a emoção que está fazendo proliferar este fungo na sua intimidade. Porque de nada adianta trabalhar os sintomas da candidíase se não arrancar o mal pela raiz. É igual você ficar podando uma erva daninha ao invés de tirar ela do solo. Só que, por outro lado, só trabalhar a emoção também não é o suficiente se a infecção já está instalada. Então, para que haja eficácia no tratamento, a reabilitação deve levar em consideração os aspectos físicos e emocionais, assim como os bloqueios sexuais que facilitam o surgimento da candidíase. Não adianta nem tratar só o emocional e não tratar o corpo. Também não adianta eu tratar o meu emocional, tratar o corpo e me manter na situação que está me desestabilizando emocionalmente. Por quê? Eu sei o que está causando isso. Eu sou uma mulher que gosta de mulheres. Eu me sinto atraída por mulheres. E eu sei disso, então eu vou tratar isso. Como que eu vou tratar isso? Você tem que sair com mulheres, você tem que assumir o que você gosta para si mesma e não se forçar mais a sair com homens. Ou, por exemplo, eu sei que o meu marido está me traindo, eu sei que o meu marido, ele me maltrata, ele não me valoriza, eu sei que ele quer só me usar sexualmente, eu já sei disso. Como que eu vou tratar isso? Você tem que trocar de marido, meu bem. Tem coisas que a gente precisa fazer em prol da nossa saúde física e da nossa sanidade mental. Tem coisas que só você vai poder fazer na sua vida. Eu trouxe, são só algumas, referências aqui do que pode estar acontecendo com você, mas pode ter muitas outras coisas, muitos outros fatores. Quem tem que analisar isso é você. Sempre se pergunte, como eu estou me sentindo? E eu adoraria ver os comentários de vocês aqui neste vídeo e convidar todas vocês que não estão conseguindo sair desse tipo de looping, de coisas negativas na vida de vocês, a fazer parte do Metamorfose Guia do Despertar. Porque dentro do Metamorfose você vai conseguir encontrar os pontos emocionais que estão te levando a determinadas situações e vai ter ajuda também para sair daquilo. Porque você vai conseguir ter força, ter coragem, ter entendimento, vai entender que é você que tem que tomar as decisões para mudar a sua realidade. Aqui no primeiro comentário sempre tem o link fixado para que você não perca mais nem um minuto da sua vida perdendo a vida, né? Não perca mais nem um minuto da sua vida perdendo a sua vida. Mude agora, faça alguma coisa por você. Para de olhar para os lados e ficar implorando ajuda do lado de fora, porque essa ajuda não vem, meu amor. Se o teu corpo já está manifestando candidíase, infecção urinária de recorrência, mioma, câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de ovário e inúmeras outras doenças, é porque você já se perdeu na vida aí. Você precisa se encontrar. O médico vai dar um jeito aí no corpo físico, o remédio vai remediar, mas você tem que ir lá, na causa, e arrancar o mal pela raiz. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, eu gostaria que vocês deixassem os comentários e curtissem o vídeo. Se inscreve aqui no canal também e me segue lá nas outras redes sociais, @SilvanaRenica, que eu vou ficar muito feliz. Um beijo e até mais.